Olá, amigos da TV Nova Luz e demais redes associadas. A TV Nova Luz foi criada para iluminar os nossos dias, porque Jesus nos disse: busque a iluminação, brilhe a vossa luz. E nós estamos buscando nos auto-iluminarmos e convidamos você a participar desse nosso programa Viver e Transformar. Então, na tarde de hoje, ou na noite de hoje, na manhã de hoje, nós vamos falar sobre a liberdade. Você acha que é livre? Claro que nós fomos criados simples e ignorantes, com a liberdade de fazer as nossas escolhas. Mas nessa existência, no nível evolutivo em que nós nos encontramos, será que nós temos total liberdade? Ou existe algum determinismo na nossa vida? Qual é a proporção de determinismo e de liberdade que temos em nossa vida? É sobre isso que eu, Soninha e Rosália vamos refletir e contamos com a participação de vocês. Participem do nosso programa. Toca lá no sininho, a gente precisa viralizar. Quanto mais acesso nós tivermos, melhor será para a divulgação desses ensinamentos de Jesus. Então vamos lá, Rosália, cantar. Como sempre, a gente tem esse padrão, a gente prepara o nosso ambiente com música de qualidade. Olá a todos. A música que eu vou cantar, ela se chama Vai Florescer, e é um mantra assim, que diz muito sobre liberdade, sobre florescimento. Vai florescer o ser divino que está dentro de você. Vai florescer, vai florescer, vai florescer o ser divino que está dentro de você. Vai florescer, vai florescer, vai florescer, vai florescer, vai florescer, vai florescer. Vamos, meninas, vamos lá. Vai florescer o ser divino que está dentro de você. Vai florescer, vai florescer, vai florescer o ser divino que está dentro de você. Vai florescer, vai florescer, vai florescer, vai florescer, vai florescer, vai florescer. Que lindo, né, Rosália? É o que diz Joana, floresça onde foi semeado, né? Exatamente. Não há liberdade maior do que essa, né? Do compromisso com o florescimento. Nós estávamos brincando aqui nos bastidores sobre músicas que falem sobre liberdade, né? Em sua grande maioria são músicas muito felizes. E as meninas vão até cantar um pouco hoje, pela primeira vez, a capela, assim, sozinhas, um trechinho da liberdade. Tem a música do Gonzaguinha, né, que fala: a gente quer viver a liberdade, a gente quer viver felicidade. A gente quer viver felicidade. Mas você também lembrou de um samba aí muito conhecido que fala sobre liberdade. Liberdade, liberdade, abrasada sobre nós e na sua lealdade, é isso? E que a nossa igualdade seja sempre a nossa voz. Liberdade, liberdade. Oh, que maravilha. Mas eu só sei que a música do Nath Ruiz fala:
Liberdade está dentro da cabeça. Exatamente. Então a gente fica realmente pensando como é uma palavra que nos aproxima de Deus, mesmo que a gente não perceba. E quando a gente ouve falar em liberdade, a gente naturalmente fica feliz, né? Mas o que é liberdade, né? Quando a gente pensa nesse presente divino que é o livre-arbítrio, que é a liberdade de escolher, a liberdade é isso, né? Liberdade não é você sair, fazer o que você quiser, né? Essas músicas trazem alegria para nós, mas não nos trazem euforia. Tipo, não, agora eu sou livre e não tenho responsabilidade com ninguém, né? Igual o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Não, pode deixar, não. É realmente uma sensação que abre as asas sobre nós, que nos acolhe, mas que está dentro das nossas cabeças. Então, a gente realmente, para viver a liberdade, a gente precisa de muita responsabilidade, né? Mesmo quando a gente escolhe, o livre-arbítrio, a liberdade de escolha é um exercício da nossa liberdade. Escolher é um exercício da nossa liberdade. Então, que a gente comece, né, a pensar nisso com mais qualidade mesmo. Tudo que a gente faz, que é fruto das nossas escolhas, é um exercício da nossa liberdade. Que a gente faça da melhor maneira, né? Porque a liberdade... Tem até uns amigos nossos que falam assim, quando você é jovem, você é doido para ter liberdade, mas você não tem dinheiro e não tem como se sustentar. Quando você envelhece, que você tem dinheiro, você quer ter liberdade, mas você não tem saúde para fazer tudo que deseja. Então, nós temos sim, meus irmãos, um certo determinismo na nossa vida, proporcional, relativo ao nosso estágio evolutivo. Porque imagina se a gente não envelhecesse, se a gente ficasse sempre jovem. Tem até uma história... o retrato de Dorian Gray, você já leu? Que ele era um homem muito bonito, acho que é de Oscar Wilde, né? Ele é um homem muito bonito e ele não queria envelhecer, então ele fez um trato com o demônio, uma metáfora, né? Fez um pacto com o demônio, que quem envelhecesse era o retrato, ele estava sempre jovem, sempre jovem. Então ele cometeu muitos equívocos por causa daquela eterna juventude. E o retrato dele foi envelhecendo. É uma história metafórica muito interessante da gente ler, porque nós precisamos de envelhecer, é um certo determinismo. É claro que no futuro nós não vamos envelhecer, a medicina vai evoluindo, o homem vai descortinando uma forma de manter o organismo jovem. Na hora da gente desencarnar, a gente fala, fui, né? Até já eu fui. E de qualquer maneira, ainda tem a parte de envelhecer, não apenas o corpo, mas a mente. Sim, né? Também. Então, a medicina pode até descobrir isso. Agora, a gente vai ter que, com cada um, construir essa caminhada de não envelhecer a mente, né? De ficar sempre com ela ativa. E aí a liberdade, você falou da liberdade de escolha, né? A liberdade é muito mais ampla, né? Porque implica uma série de desapego, de sacrifício mesmo, né? Para você ter a liberdade de ser feliz, que eu acho que é a primeira liberdade, o ponto positivo. Primeiro ponto, né, da nossa vida, nós nascemos para ser feliz. E quem constrói a nossa própria felicidade somos nós mesmos. Quando a gente coloca a felicidade na mão do outro, a gente não vai conseguir. Então, porque a gente se aprisiona a ele. Agora, quando você consegue fazer para você a própria liberdade, aí sim, você não está mais preso a ninguém, você está livre. Eu não sei se a gente consegue isso aqui, nesse grau evolutivo. Mas eu acho que é uma linha fundamental a gente começar a pensar realmente, né, na nossa liberdade de ser e na liberdade de deixar o outro ser quem ele quer ser. Isso, verdade de pensamento, eu estava vendo numa rede social uma tirinha de uma mãe assim observando o bebê, aí ela falando, é tão bonitinho, eu tenho tantos planos para ele. Aí tinha um texto assim em cima dizendo, que horas a gente avisa essa mãe que essa criança vai ser quem ela quer, não quem a mãe deseja que ela seja, né? É verdade. E eu achei isso fantástico, porque é muito a liberdade, né? Diz muito sobre liberdade. Você está criando outro ser para que ele seja quem você quer ou quem ele quer ser, né? Porque a liberdade, ela está aí. Essa linha tênue entre você achar
que algo é bom para aquele outro ser e aquele ser achar ou não. Se eu estou trabalhando aqui, eu estou violando o direito dele Não, ser. uns 35 programas desse tema. Olha, você sabe que Pelo o anticristo, eu gosto muito de ler Nietzsche. Ele foi considerado o anticristo. Se eu vivesse na época dele, eu também seria anticristo. Porque, nossa, venderam Jesus, a imagem de Jesus, uma coisa horrorosa, de punição, de castigo, de segmentos e tal e tal. Mas ele diz assim, que nós somos 95% escravos. E eu achei isso tão interessante porque a gente não se dá conta de como a gente se escraviza as coisas. Tem uma amiga, minha amiga, bem dos velhos tempos, que a tia dela, ela viajava assim com uma roupa em cima da outra, entendeu? Ela não carregava mala de jeito nenhum. Ela botava assim umas 5 blusas, umas 2 calças por cima, só carregava uma bolsinha com sapato. E ela botava um no pé e o outro ela levava. E ela se sentia assim, muito livre. Falei, gente, eu não sou escravo dessas malas, porque a pessoa viaja tanta mala, tem que carregar, você fica escadeirada, enche de coisas que, na verdade, você não usa metade. A maioria de nós exagera no arrumar a mala, né? Então, assim, você se escraviza às coisas sem a menor importância. Sim. Porque isso não é o mais importante, né? Se você põe uma calça e muda umas 3 camisas e está sempre limpinha, eu sou pobre, mas sou limpinha, né? Você vai viver muito bem, muito melhor, sem se escravizar a todas as coisas. E ele fala, inclusive, da escravização das crenças. Quando você se escraviza numa verdade, acha que só você tem a verdade, que só as pessoas que convivem com você que são certos, quando você faz da sua família só o seu núcleo consanguíneo, você se torna totalmente aprisionado. Sim. Você não pode sair fora do quadradinho, né? Porque a família é esse nível de cobrança que tem em cima de você. A gente não aprendeu a libertar as pessoas. É porque a gente passa por um outro extremo, né? A gente está sempre pensando, né? Ou eu faço isso, ou eu faço o oposto disso. Né? Então, ou eu vou fazer tudo que a minha família quer, ou então vou sumir, não quero mais saber de família, como muita gente. Né? Vou morar fora, longe do meu país, porque a minha família não aguenta mais. Não é isso, né? A gente tem que aprender a conviver. Também, só que aí é que eu falo do sacrifício. Porque muitas vezes você vai desagradar as pessoas, muitas vezes você não vai fazer aquilo que elas esperam que você faça. Né? E muitas vezes a gente não consegue fazer a própria escolha. E aí é legal porque tem a questão das 3 formas de você escolher. Né? Você escolher diante de 3 situações diferentes. A primeira situação a gente chama de escolha sim, sim, que é muito difícil. É quando você gosta de uma coisa e você precisa fazer outra. Então, mas você gosta das 2 coisas. Então, eu gosto de estar aqui no programa, batendo papo com vocês, mas eu gosto também de estar ali fazendo um curso que está rolando na outra sala, ou eu tenho uma festa para ir nesse. E aí eu fico naquela dúvida, porque eu vou ter que abrir mão de alguma coisa que eu gosto. Ou eu vou ter que deixar de fazer o programa, ou eu vou ter que faltar a festa, enfim. Então, essa escolha também causa uma ansiedade, uma coisa terrível. Né? A outra escolha é quando você precisa escolher não, não. Então, eu tenho que, de repente, sei lá, eu tenho que tomar um remédio, né? Tomar injeção, mas eu não gosto de tomar injeção, mas também, se eu não tomar injeção, eu vou ficar doente. Então, eu não quero nem ficar doente e não quero tomar injeção. Então, outra escolha difícil. Aí a pessoa fica deprimida, meu Deus, o que eu vou fazer? E tem a escolha se não, né? Que é que você sabe que você quer tomar o sorvete, mas você não quer engordar. Olha que dificuldade. Então, sempre vai ter um sacrifício, vai ter que abrir mão de alguma coisa, ou do sorvete, né? Tomar um pouco menos, né? E a gente vai dando um jeitinho. Mas se você tiver que escolher entre tomar o sorvete e não engordar, aí vai depender muito ali da tua opção mesmo. Isso lembrou o poema da Cecília Meirelles, né? O Isto ou Aquilo, né?
Ou usa a luva ou usa o anel. Mas a liberdade, ela também está aí. Permite o anel em cima da luva. Pronto. Mas a liberdade, ela está na escolha da gente. Porque a gente fica pensando muito na consequência. O Nietzsche, a teoria dele diz muito sobre isso, né? Da gente ser livre para escolher e prisioneiro das nossas consequências. Por isso, 95% de escravo. Mas, na verdade, a gente precisa pensar na liberdade enquanto o nosso direito de escolher, ainda que a escolha não nos agrade, como é o nosso não. A gente acha que a liberdade vai estar sempre relacionada a algo que a gente queira muito fazer. E não necessariamente é isso. O Edgar Cayce, naquele livro dele, Muitas Moradas, ele traz uma metáfora também que eu acho interessante. Ele diz que a nossa liberdade se assemelha a um dono de uma propriedade que coloca o seu cão para tomar conta da propriedade e o cão tem a coleira e um fio enorme em que ele pode circular pendurado, né, preso àquela coleira. Então, ele pode percorrer toda a propriedade, mas ele tem um espaço circunscrito. Então, a nossa liberdade tem um certo determinismo também, porque, às vezes, a pessoa não compreende isso. Por que eu nasci numa situação de tanta penúria, né? Eu gostaria de conhecer Paris, gostaria de viajar, e não vejo possibilidade de, nessa existência, ocorrer isso, porque eu luto pela sobrevivência. Muitas pessoas fazem para sobreviver. Nós estamos sabendo hoje em dia que a linha da pobreza, da miséria no Brasil aumentou muito. Já está voltando. Então, o bolo está aumentando para alguns e diminuindo muito para outros. Aí você pensa assim, mas por que essa pessoa mereceu passar por essa extrema pobreza? E por que esse merece passar para essa extrema riqueza, digamos assim? Então, meus irmãos, tudo isso tem significado. É claro que não deveria ser assim. Mas no nosso estágio evolutivo, a gente ainda é muito apegado a esses valores totalmente transitórios. Sim. Porque se nós pensássemos bem, o que adianta esses cofres abarrotados que às vezes a gente fica, se nós não vamos usar? Tem gente que tem riqueza que vai morrer e vai deixar. Não vai chegar nem a usar. Até a 7ª geração, né? Por que não distribui um pouco, não faz uma sei lá, não tem mais magnanimidade, digamos assim, né? É porque o nosso estágio evolutivo ainda não permite. A gente tem medo da rejeição, a gente tem medo de faltar no futuro, sim. A gente é cheio de medo, não tem uma fé tão consolidada. Né? E principalmente porque a palavra liberdade, ela começa a ganhar muito destaque junto com a palavra propriedade, com a palavra direito, no século XIX. Né? Então, ela está muito encaixada à questão material. Então, é bem o que você está dizendo. Mas, ao mesmo tempo, se a gente pensar sob a ótica espiritual, liberdade é um direito, uma lei. A gente tem uma lei moral. É lei da liberdade. Lei de liberdade, né? E é um direito. O nosso direito, ele termina ao começar o direito do outro. Então, a liberdade ela está muito ligada à coletividade. A responsabilidade, eu digo. A compreensão de que existe o outro. E que existe esse direito do outro ser. Nós temos perdido muito tempo no sentido de perder tempo. A minha mãe, ela gostava muito de amenizar as palavras, falar, deixar de ganhar, né? Mas nesse sentido, a gente tem perdido muito tempo querendo que o outro seja quem a gente quer que ele seja, e não quem ele é. Isso é podar a liberdade do outro. Quando a gente diz que o nosso direito termina para começar o direito do outro, ou o direito do outro termina para que comece o nosso, a gente está falando de ciclo, a gente está falando de possibilidade da gente conviver harmoniosamente. A liberdade também perpassa por respeitar o direito do outro ser quem ele é. Às vezes a gente ameniza. Senão vira libertinagem. Às vezes a gente ameniza, eu posso fazer o que eu quiser, então tá ótimo. Essa questão de deixar de ganhar, porque é tão difícil perder, né? Então, parece que se eu dou um pouco, eu estou perdendo. Sim, né? Sim. Então, se você ganha, eu perco. É uma linha bem difícil, mas a compensação, ela não é assim, né?
Você pode ganhar e eu posso ganhar também. Exatamente. É porque a gente está falando a liberdade agora de mental, né? Ninguém pode colocar ponto final no seu pensamento. Isso que eu acho maravilhoso. Você pode até não ser permitido que você verbalize o seu pensamento, como muito tempo houve essa ditadura, né, com relação ao pensamento do outro. Todo mundo tinha que pensar igual. Mas você pode até não falar, mas ninguém pode te tirar o direito de pensar. Isso é que é maravilhoso. Você tem o seu pensamento livre. Isso é lindo demais. E você constrói com o seu pensamento. Então, hoje em dia, a gente sabe que pensar é um atributo humano e é maravilhoso. Você poder construir o seu pensamento, se esforçar nessa direção, né? Então, a liberdade que a gente está falando e que os espíritos deram uma dica enorme, eles dizem: coloque-se no lugar do outro quando você for agir. Você, no lugar do outro, gostaria de receber isso que você está fazendo? Isso é uma questão assim, muito profunda, né, Soninha? Você ter a capacidade de se colocar, é a empatia, né? Se colocar no lugar do outro. A gente julga o outro com tanta severidade. E coloque-se no lugar do outro. Como que você procederia, né? Como a gente é cruel em julgar, mas a gente não tem ideia do que o outro está vivenciando. É isso que no meu modo de ver, que a gente tem que amadurecer para viver em liberdade. Mas é esse engessamento de ideia, né, Leila? Porque você coloca a história do outro. Então você não sabe, mas aí você já imagina que seja por isso, e aí aquilo passa a ser verdade para você, e pronto. Porque também essa coisa de colocar, a gente precisa explicar bem. Se colocar no lugar do outro é olhar o que eu faria naquela situação em que ele está. Né? Porque muitas vezes a gente se coloca para dizer, não, mas aí eu faria isso, isso, isso. Tá, mas será que ele consegue? Porque e aí quando você traz para você, eu acho que fica até mais fácil. O que eu tenho na minha vida que eu gostaria de resolver, que eu não estou de acordo, que eu ainda faço? E aí é alguma coisa, sei lá, tem uma tendência a procrastinar as coisas, né? Por exemplo, aí você pensa, poxa, como é que eu vou resolver isso? Eu sei resolver isso. Não. E aí você começa a observar o outro, como é que o outro faz. Como é que o outro faz? Aquilo que a gente falou no programa anterior, né? Os sinais que chegam para a gente. E aí você faz. Quer dizer, é muito mais fácil você olhar para você, eu acho que se colocar no próprio lugar, que a gente não se coloca muitas vezes, né? Olhar quais são as minhas dificuldades e o que eu posso fazer para isso. Mas o outro é seu espelho. Você só se conhece vendo o outro. Só quando você tem essa consciência de que o outro é o seu espelho, você espelho, começa a pensar nisso. Mas para quem? A gente pensar na pessoa que está ouvindo esse programa pela primeira vez, nunca ouviu ninguém em lugar nenhum falar sobre isso. Ela não sabe disso. Então, é muito mais fácil dizer para uma pessoa, olha aí o que você está fazendo. Porque com certeza se ela não olha é porque dói. É muito difícil a gente se olhar, né? É muito difícil você se olhar no seu próprio espelho. Você vê o que o outro está fazendo de errado, se você está conseguindo ver, é porque você é capaz de fazer também. Ou já foi. Porque quando você não é capaz de fazer, ou não foi capaz de fazer, você nem vê. Sim. Interessante que tem provas sobre isso. Diz que quando os navios portugueses foram chegando no Brasil, os índios não enxergavam os navios. Porque eles não sabiam da possibilidade de existir aquilo. Sim, e foi muito mais interessante do que a impossibilidade, né? Na verdade, quando a gente está na praia, aquela linha que fica entre o mar e o céu, a gente quando parece que uma coisa está vindo de longe para perto, parece que na verdade ela está saindo de baixo. Está saindo de baixo. Então eles achavam que eram os mortos deles voltando, entendeu? Então, a relação que eles tiveram com a chegada dos europeus foi, caramba, os nossos mortos estão voltando. Então, foi aquela relação do sagrado, né? E aí a gente vê
E alguns duas não visões viam. de liberdade. Olha que interessante, duas visões de liberdade. É. Duas visões de liberdade. Os europeus, chegamos, novas terras, riquezas, né? Para a gente escravizar, né? Afinal de contas, nós somos os poderosos, os católicos, os capitalistas, os brancos, enfim, europeus. E os índios, os nossos deuses voltaram, né? Que prêmio! Eles têm o cabelo da cor do sol, né? E é bem interessante a gente pensar, e aí eu retomo mesmo como uma provocação a vocês duas a fala da mãe nesse sentido. Eu vou me colocar no lugar do outro, mas realmente eu me colocando no lugar do outro, eu sei o que esse outro quer. Não, é o que eu estou te falando, não tem como. Não tem. Você tem que olhar para você. Não, eu tô colocar-se no lugar do outro não é nesse sentido. O colocar-se no lugar do outro com relação à sua própria ação. Então, por isso que você precisa tentar olhar para você primeiro. Primeiro tudo começa na gente. Eu vou falar uma coisa com o fulano ali. Mas será que se eu estivesse no lugar dele, eu gostaria de ouvir isto que eu vou falar? Então é nesse sentido. E não imaginando... Isso é um respeito muito grande que você tem. Mas aí vem a liberdade de escutar o que o outro, as demandas do outro. Porque assim, eu posso até falar, não, eu sei, né, eu também já passei por essa situação familiar e tal, mas aí eu tenho uma ideia, mas aí eu tenho que escutar o que você está me dizendo a respeito. Para aí eu conseguir, né? Porque, gente, realmente liberdade, eu acho que é uma das maiores conquistas que a gente tem, um dos maiores presentes que Deus nos deu, mas a gente tem muita dificuldade ainda de utilizar, né? E aí a gente prefere ficar preso. A gente prefere ficar reclamando, a gente prefere dizer que é o outro que é culpado daquilo que acontece, porque quando a gente olha para dentro, a gente vai encontrar muita ferida. Encontra muita ferida, a gente não está aqui. E eu não estou falando dessa vida, não. Estou falando de outras lá que a gente está para resolver. Então a gente tem que, primeiro, desmistificar essa história de que a gente só tem sombra dentro de nós. Tem muita coisa boa. Toda sombra é para ser clareada, né? Isso é a primeira coisa. A segunda é que as feridas são para cicatrizar. É claro. A gente precisa deixar cicatrizar. Exatamente. Você sabe que tem uma experiência que fizeram com o cão, eu acho que está no livro do Dr. Rolumei, que botaram o cão dentro de uma gaiola, né? E aí começou a botar choque de um lado, o cãozinho virava para o outro. Aí depois botaram o choque do outro onde ele está, ele passou para trás. Aí onde ele estava, eles botavam um novo choque. Aí no final das contas, a jaula toda ficou cheia de choque, ele pulava para lá, pulava para cá, ninguém desligava o choque, ele foi se acomodando, e aí no final das contas, abriram a porta para ele sair. Ele não saiu mais. Porque ele falou, como que eu vou sair? É um bicho inteligente. Como que eu vou sair se lá fora eu não sei que tipo de choque que tem? E lá de fora não tinha nem choque, né? Olha só. Então, assim, na vida da gente é assim também. Às vezes você quer sair de uma situação que você está sendo constrangida, que você não está gostando, mas você não tem coragem. Porque você fala, aqui eu já me adaptei. Eu sei que eu vou levar choque aqui de todos lá, meu organismo já aceitou. Agora, lá fora, como é que eu vou fazer? Em análise transacional também botaram um filmezinho assim. Botaram um bonequinho dentro do quadradinho, o bonequinho pulava para cá, pulava para lá, socava a parede, socava aqui, e ele achou um buraquinho. Aí ele com muito esforço botou a cabeça, depois botou os bracinhos, botou as perninhas, pulou para fora do quadrado. Quando chegou lá fora do quadrado, ele olhava para cima, olhava para baixo, olhava para um lado, olhava para o outro, não via nada. Aí ele correu e voltou para dentro do quadradinho. Então, nós somos assim também. A nossa liberdade, a gente não sabe viver a liberdade. Sim. A gente tem medo da liberdade. Porque a liberdade assusta, a liberdade é muito grande. Né? Ela traz junto, embutida a responsabilidade. Então, eu serei responsável por tudo que eu faço. Não é mais o local, muita gente tem medo de ser espírita, por exemplo. Porque o espiritismo ele vai te dar um leque de possibilidades de você pensar, não vai te punir, não vai dizer que não pode,
Né? Vocês nunca vão encontrar, não pode fumar, não pode beber, não pode usar droga. Vocês não vão encontrar isso nas obras básicas. Você pode tudo. Vai dizer que tudo, exatamente, tudo é de acordo com a sua liberdade. Você tem liberdade de fazer o que você quiser. Para muitas pessoas, isso é muito difícil. Muito difícil. Muito difícil. Por isso que a doutrina espírita é realmente um ódio à liberdade mesmo, né? É um local onde você vai ler, onde você vai praticar, onde você vai conversar com as pessoas que vão te estimular o tempo inteiro a ser melhor, né? A gente sempre fala aqui que a gente está nesse processo, né? Está aprendendo junto com os programas, com as leituras, mas a grande verdade é isso, assim, nós também estamos aprendendo a ser e aprendendo a respeitar o direito do outro ser. Porque é muito mais fácil você seguir ordens, né? Sim. Você não tem que pensar, você não tem que decidir, sim, você não é responsável. Foi fulano que me mandou fazer e eu faço, né? Sim. Você fazer escolha... É interessante, né? A gente ouve, desde criança, determinadas frases, determinados comandos, né? São comandos, na verdade. E aí a gente passa a acreditar naquilo ali e segue aquilo, né? Então, essa frase é uma frase super comum que a gente costuma dizer muito, né? É muito mais fácil ser assim. É como eu falei da questão da zona de conforto, que de confortável não tem nada, né? Então, é muito mais fácil para quem, né? Porque é muito difícil. Exatamente. Né? Porque você continua preso, você continua sofrendo. É você dizer para uma criança, por exemplo, que ela não vai conseguir nada na vida porque ela é pobre. Isso é de uma crueldade do fim do mundo. Sabe? Eu acho que ninguém tem direito de dizer para uma criança, você nasceu aqui nessa comunidade e tal, então você sempre vai ser daqui. E a gente vê, na realidade, que muitas pessoas conseguem. Né, uma ascendência tanto econômico-financeira quanto moral, sim, vindo de uma pobreza que a gente não tem ideia. Então, a humanidade é muito cruel, às vezes, né, nesses comandos, porque para a criança, aquilo que a gente fala, principalmente quando são crianças mais próximas, familiares, e nós somos pessoas super significativas para ela. Então, a gente diz assim, olha, você não vai dar em nada. E aí depois não sabe por que lá na frente, né? É muito triste, ou você não presta, você é zango. E a criança acaba fazendo aquilo até por uma questão de agradar aquela pessoa. A gente quer tomar muito cuidado com isso, né? Corresponder à expectativa do outro, né? O observador. Todo mundo quer corresponder à expectativa do observador. Tem várias experiências também sobre isso. E o importante, meus irmãos, é que a gente possa entender que nós fomos feitos livres para escolher, mas toda escolha tem consequência, né? É a cada um segundo suas obras. As nossas escolhas repercutem não só na nossa própria vida, mas também na vida daqueles que nos acompanham. E educar, a Rosália estava falando aí, que a mãe debruçou e falou, o que meu filho vai ser, né? Que eu gostaria que ele fosse. Educar é um projeto muito difícil, porque é um projeto que, na verdade, não tem fórmula. Embora a gente tenha uma gama de educadores maravilhosos, cada um com a sua experiência, trouxe um contributo na arte de educar, mas a gente sempre vai cometer erros. Sim. Os educadores sempre vão falhar, porque nós somos imperfeitos. Então, eu sempre digo para meus filhos, eu dizia para os meus alunos, nós adultos vamos errar, assim como nossos pais erraram. Mas a gente tem que ter um tributo de gratidão muito grande, que apesar de todos os erros, tem uma coisa que cobre a multidão dos erros, que é o amor. Então, assim, normalmente o pai e a mãe, por pior que eles tenham sido, eles permitiram que aquela criatura crescesse, vivesse, se tornasse um ser capaz de escolher. Claro que a educação influencia nas escolhas que a gente faz. Ainda agora mesmo a gente estava falando em off isso, né? Que meu pai me mostrou o que era um orador que não preparava o assunto para falar e dizendo, minha filha, olha aí, você é professora. Então, me cobrando, né, que eu tivesse mais cuidado quando fosse falar alguma coisa.
Porque quando você vai falar, você exerce uma influência no outro. E que tomara que a nossa influência seja boa, que a nossa liberdade de estar aqui, porque nenhuma de nós foi constrangida a estar aqui, a gente está por uma escolha nossa, sim. Tomara que essa escolha sirva para o nosso crescimento moral, espiritual, e carregue alguns conosco, né? Que a gente possa sensibilizar algumas pessoas que nos ouvem a querer também compreender a vida, melhorar, dar significado à própria existência, não é isso? É isso. Vamos cantar. Vamos lá. Tá Vamos no final, florescer. Já. Vamos florescer. Vai florescer o ser divino que está dentro de você. Vai florescer, vai florescer, vai florescer o ser divino que está dentro de você. Vai florescer, vai florescer, vai florescer, vai florescer, vai florescer, vai florescer. Agradecer mais uma vez, né, por essas reflexões sobre liberdade e lembrar do Evangelho na Lei de Amor que o espírito ele deve ser cultivado como um campo, né, que a gente cultive as melhores sementes e que a gente floresça na nossa liberdade de ser. Grande beijo. Bom, e tenha certeza que vai florescer. Se não for agora, é daqui a pouco, mas Deus sempre te dá uma outra oportunidade. Só cabe a você encurtar o caminho e torná-lo mais fácil, mais cheio de flores. Então, um beijo grande para todos. Um grande abraço, meus irmãos. Fica com Deus e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.